Muito bom dia aos amados irmãos que nos acompanham na manhã deste domingo. Estamos mais uma vez aqui reunidos via internet para a ministração da Escola Bíblica Dominical de hoje. Eu quero convidar os irmãos, sem demoras, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. No finalzinho do Evangelho, capítulo 26, nós vamos ler a pergunta de hoje, pergunta de Jesus, está no versículo 40. Mateus 26, 40, diz assim a palavra do Senhor. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Eu vou ler novamente a pergunta de Jesus. Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Amados irmãos, essa é a pergunta de Jesus. Jesus está enfrentando aqui, provavelmente, o seu dia mais difícil, o momento mais difícil, mais complicado da sua vida, da sua existência carnal, do período em que ele viveu sobre a terra, na culminação do seu ministério terreno, quando ele está prestes a render e entregar a sua vida por amor de nós na cruz. E era um momento de muita dificuldade para ele, mas Jesus também sabia que seria um momento de muita dificuldade para os seus discípulos. Os discípulos haveriam de perder o seu mestre e Jesus antecipou isso e procurou alertar os discípulos acerca desse momento difícil que haveria de vir sobre Jesus e sobre o cristianismo, sobre os seus seguidores, sobre as suas ovelhas. E Jesus pede que eles fiquem em oração. Eu gostaria de ler com os irmãos todo o texto de quando Jesus está no Getsêmani, que começa no versículo 36, para que nós possamos compreender e entender melhor o que o Senhor quer ministrar e qual foi o teor dessa pergunta de Jesus e por que a relevância dela, para que nós possamos também refletir nessas palavras do nosso Senhor. Diz assim, a partir do versículo 36. Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Em primeiro lugar, irmãos, a gente percebe aqui que Jesus, ele vai ao Getsêmani com alguns dos seus discípulos, mas ele destaca Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos, e compartilha com esses com quem ele é mais íntimo o seu momento de profunda tristeza, angústia e amargura daquele momento. E ele pede então para esses três discípulos, compartilha com eles da sua situação, da angústia do seu coração, e pede que eles vigiem com o Senhor, que eles estejam vigilantes. Jesus está passando por um momento difícil e quer contar com os seus íntimos, com aqueles que são próximos, para que vigiem com ele em oração por um momento. E aí a Bíblia continua dizendo, a partir do versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus faz aqui uma oração, apresentando a Deus, apresentando ao Pai, que esse cálice que ele haveria de beber era um cálice muito amargo, e que se fosse possível, se houvesse uma alternativa, que ele não precisasse bebê-lo. Contudo, ele se submete à vontade de Deus ao dizer: Contudo, não faça a minha vontade, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres.
E aí o versículo 40 diz que ele volta aos discípulos e os acha dormindo. E disse a Pedro, acorda Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? E é aqui que nós estamos nessa palavra, irmãos. Veja que, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que Jesus, ele compartilha com os íntimos daquilo que está no seu coração. E essa verdade aconteceu nesses dias e acontece nos dias de hoje. Deus, ele procura a intimidade e compartilhar o seu coração com aqueles que são íntimos, com aqueles que são próximos de si. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. É maravilhoso saber que Jesus compartilhou a angústia do seu coração com os discípulos. É maravilhoso sabermos que o próprio Deus quer compartilhar conosco aquilo que está no seu coração. Mas ele faz isso com algumas pessoas, com aqueles que são íntimos e com aqueles com quem ele deseja contar, para que vigiem com ele, para que estejam posicionados em oração. E essa era a grande questão aqui. Jesus esperava que os seus discípulos estivessem posicionados com ele em oração, orando juntamente com Jesus, clamando ao Senhor, clamando porque aquele momento era um momento difícil. Sabe, nesses momentos difíceis em que a igreja do Senhor tem enfrentado, Jesus só tem os íntimos com quem contar. E ele espera pessoas que estejam dispostas a vigiar com ele, pessoas que estejam dispostas a ficar na posição, a se manter posicionados no lugar em que foram chamados por Deus. Não é por acaso que Pedro, Tiago e João foram escolhidos. Eles tinham uma posição mais íntima e mais próxima de Jesus. E por causa disso, Jesus contava com eles. Havia uma expectativa no coração de Jesus de que ele pudesse contar com seus amigos íntimos para não enfrentar sozinho aquele momento de terrível provação. É assim nos nossos dias. Deus quer contar com pessoas e nós precisamos compreender o que essa palavra e o que essa verdade quer nos ensinar. Sabe, existem momentos difíceis e é provável que essa madrugada os discípulos estivessem muito cansados, fisicamente cansados. Eles vinham de um dia todo de atividades, um jantar, que foi aquela última ceia, e agora, já madrugada dentro, eles estavam ali naquela montanha, e enquanto Jesus orava, eles adormeceram. Jesus os achou dormindo. Esse sono, essa falta de vigilância mostra como muitas vezes os discípulos não eram sensíveis para compreender a gravidade do momento que eles estavam diante deles. Embora estivessem alertados pelo Senhor, eles mesmos não compreendiam, talvez se tivessem total e plena convicção do que viria, dos próximos acontecimentos, do dia seguinte, da prisão de Jesus, da sua morte, da sua crucificação, dos 3 dias em que Jesus permanece no sepulcro. Se eles tivessem convicção, Pedro tivesse consciência de que ele seria provado e tentado em negar o Senhor, talvez se ele tivesse plena consciência da realidade ou da dificuldade que viria, ele talvez tivesse levado mais a sério essa advertência, esse pedido de Jesus no versículo 38, quando ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Mas é justamente por não levar a sério, ou não considerar importante, ou não dar a mesma dimensão que o Senhor havia dado para aquele momento, que eles acabam adormecendo. Eu creio, amados irmãos, que assim é conosco. Muitas vezes adormecemos. Adormecemos no sentido de nos acomodarmos confortavelmente. Quando Deus tem nos chamado a atenção, quando Deus tem nos alertado para perigos e situações iminentes em que precisamos estar alertas e vigilantes. E nesses momentos, infelizmente, muitos de nós têm dormido um sono da indolência. Têm dormido porque não percebem a gravidade
ou a urgência daquele momento de vigilância. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Veja que Jesus passa ali um bom tempo de oração, embora a palavra destaque apenas um pequeno trecho da oração que Jesus fez, mas ele passou um bom tempo em oração diante de Deus. E aí Jesus alerta no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas tem vezes que a carne fala mais alto, que a fraqueza da nossa carne toma lugar, em que nós damos lugar à carne, aos desejos da carne. Naquele momento, os discípulos estavam carnalmente enfraquecidos, cansados, debilitados. Não era momento para que eles relaxassem, para que eles se acomodassem e dessem o descanso que a carne desejava. Era o momento em que eles precisavam vencer a fraqueza da carne. Era o momento em que eles precisavam viver e agir e vigiar no espírito, apesar de toda a resistência e o clamor da sua carne que estava cansada. Sabe, amados irmãos, às vezes nossa carne, às vezes nosso corpo, às vezes nossas limitações físicas são uma barreira. E como a palavra diz, o espírito está pronto. O Espírito de Deus agindo no nosso espírito, o homem interior, como diz a palavra de Deus, deseja fazer a vontade de Deus, mas encontra esse inimigo, encontra um inimigo da carne. É o inimigo da carne que faz com que nós muitas vezes deixemos de nos manter alertas e posicionados. Faz com que nós deixemos de estar na posição para a qual nós fomos chamados. Jesus disse, ficai aqui e vigiai comigo, eu estou contando com vocês, eu não tenho mais ninguém, eu tenho vocês com quem contar, eu estou te chamando para isso. E ainda assim Pedro, Tiago e João adormeceram, porque a carne estava fraca. Ora, versículo 42 diz que ele novamente sai, acreditando que diante desse alerta, diante dessa repreensão, dessa exortação, finalmente os discípulos iriam se posicionar e entender a gravidade daquela situação. Então diz assim, o versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Veja, novamente aqui uma oração de rendição. Novamente Jesus se rende ao Pai em oração, se submetendo à vontade de Deus. Mas veja o que acontece no versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Amados, eles estavam com sono. Jesus volta e outra vez os encontra dormindo. Já não é a primeira vez, Jesus já havia chamado, Jesus já havia exortado, Jesus havia alertado a eles. E eles novamente se acham dormindo, esse sono da indulgência, da indolência. É triste, amados irmãos, como muitas vezes muitas pessoas acabam na sua vida com Deus, no seu caminhar no Evangelho, acabam passando por esses momentos de uma profunda sonolência. Os olhos pesados fazem com que essas pessoas não vigiem. Vivemos tempos de muita dificuldade. Mais do que nunca, como Igreja do Senhor, precisamos estar alertas, entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Deus é soberano e Deus está no controle de toda essa situação, embora não entendamos muitas vezes por quê, porque Deus permite tudo o que está acontecendo, mas tenhamos a certeza de que tudo está dentro do plano e da vontade de Deus. E os discípulos novamente estão dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Veja, eles estavam com sono. Quantas vezes nós
damos lugar às nossas necessidades fisiológicas, como dormir, e achamos que precisamos e temos o direito de dormir. Quando o Senhor está nos alertando, não é tempo de dormir, é tempo de vigiar. Versículo 44 diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Mais uma vez Jesus ora, e o conteúdo da sua oração é uma oração de submissão à vontade de Deus. Jesus estava guerreando, Jesus estava lutando ali para se submeter à vontade de Deus. No versículo 45, pela terceira vez, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu fico imaginando essas palavras de Jesus aqui no versículo 45, quando ele, onisciente, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele sente a aproximação daqueles que o viriam prendê-lo, e ele diz: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Você consegue sentir o peso da tristeza e da angústia de Jesus, sabendo quais são os próximos acontecimentos? Chegariam a ele soldados, chegaria a ele Judas, o traidor, e com um beijo selaria a sua traição. Ele enfrentaria agora as torturas, os chicotes, a zombaria. Ele enfrentaria julgamentos, açoites. Ele enfrentaria uma pesada cruz, a acusação dos homens. Ele enfrentaria o maior desafio para o qual ele veio enfrentar. E enquanto aproximava-se aquele momento e já estavam bem perto daquela montanha ali, os seus acusadores, os soldados que viriam prendê-lo, os discípulos estavam confortavelmente repousando e dormindo. Que cena triste vermos que Jesus realmente enfrenta sozinho o pior momento da sua vida. Por quê? Porque não houve alguém que pudesse vigiar com ele naquele tempo, que pudesse perseverar com ele naquele tempo. É por isso que essa pergunta de Jesus é uma pergunta que confronta o homem, confronta a humanidade. Quantas pessoas têm faltado com a vigilância, têm repousado confortavelmente e não percebem a gravidade das coisas, a gravidade de tudo que está acontecendo, e talvez não tenham consciência das lutas e das grandes barreiras e dificuldades que estão por vir. E por causa disso, muitos se acomodam, relaxam, e por se acomodar, muitas vezes depõem as suas armas. Eu me lembro de Davi, a Bíblia diz que Davi, nos dias em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa naquele dia e dormiu até mais tarde. Ele não foi e ele não estava no lugar onde ele deveria estar, eram dias de sair para a guerra. Mas ele ficou na sua casa, dormiu até mais tarde, estava acomodado, estava na sua zona de conforto. E naquele momento em que faltou vigilância, a Bíblia diz que ele acorda e olha para a sacada do seu palácio e ele vê uma mulher se banhando. Era uma mulher casada e nós conhecemos a história. Ele desejou aquela mulher, no momento de fraqueza, ele adulterou com ela, porque é a mulher casada, e ele então intenta a morte do marido dela, aquela mulher. E aquele homem se torna vítima de tudo isso, e tudo isso aconteceu e foi um terrível pecado na vida de Davi, e tudo começou porque ele não estava posicionado no lugar onde ele deveria estar. Lhe faltou
vigilância, posição. Ele se acomodou na sua vitória, no conforto da sua vida com Deus. Ele dormiu até mais tarde. Ele não estava em guerra quando era tempo de guerrear. Foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Jesus já havia alertado: o pastor será preso e as ovelhas ficarão dispersas. Há uma profecia a respeito disso. E isso acontece. Jesus já havia alertado Pedro: Pedro, você vai ser provado e você vai me negar. E apesar de todos os alertas de Jesus, apesar de todos os pedidos, apesar de toda a exortação, faltou vigilância. A falta de vigilância, ela acontece quando não damos a devida importância para o alerta da palavra de Deus. Não reconhecemos quão importante é, o quão grave pode ser a situação que estamos diante dela. Apesar dos alertas de Deus, Deus preparou, o Senhor Jesus preparou os discípulos para aquele momento. Mas ainda assim, eles não deram o devido valor, a devida importância, não perceberam a gravidade, não deram relevância para aquelas palavras de alerta de Jesus. Não deram importância para a exortação que saiu dos lábios do Senhor. Sabe, muitas vezes Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, tem levantado homens, mulheres de Deus para nos alertar. É tempo da igreja do Senhor firmar a sua posição, estar bem firme e alerta. Não é tempo de andarmos dispersos no sono da indolência, no sono da irresponsabilidade. É tempo de nos mantermos firmes, com os nossos olhos firmados no Senhor. Você pode vigiar com o Senhor por 1 hora? Essa é a pergunta de Jesus, no versículo 40. Você pode vigiar comigo? Você pode estar atento? Sabe, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Nós, como igreja do Senhor, não sabemos quando será esse dia, mas Jesus disse: estejais atentos, porque assim como o ladrão vem numa hora em que ninguém sabe, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus pode voltar para mim, para você individualmente, e nós precisamos estar atentos. Jesus conta a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. E a imprudência está diretamente ligada à falta de vigilância. Nós não podemos ser servos de Deus imprudentes. A palavra do Senhor tem nos alertado, a palavra do Senhor tem nos chamado. Há quanto tempo Deus tem chamado a tua atenção e a minha atenção para que nós estejamos vigilantes, estejamos vigiando com Ele. Veja, Jesus queria alguém para estar junto dele, preparado para o momento que estava por vir. Não é por acaso que ele chama os íntimos, porque ele imaginava que com aqueles ele poderia contar. É triste saber que Jesus não pôde contar com aqueles homens, mas a minha oração nessa hora, nessa manhã de escola dominical, é que o Senhor encontre na sua vida um servo vigilante, que você não ande desatento por essa vida, despreocupado, e que você não repouse esse sono e esse repouso na hora errada. Pode fazer com que nós estejamos despreparados para aquilo que está por vir. Você sabe o que está por vir? Nós não sabemos, por isso precisamos estar alertas o tempo todo. Como atalaias, precisamos estar sobre os muros. Deus tem nos chamado para isso. E a minha oração em nome de Jesus é que o Senhor desperte o teu coração, para que você se junte a Jesus e esteja vigiando com Ele. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para a sua vida nessa manhã. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor,
pela oportunidade, ó Deus, de nessa manhã de domingo chegar até a casa de cada um dos irmãos, levando a palavra do Senhor. Deus, pelas tuas perguntas, os discípulos foram confrontados e exortados. Por essa pergunta, eles certamente foram confrontados. Você não pode vigiar comigo nem uma hora? Senhor, que olhemos para as nossas vidas e possamos refletir se temos vigiado com o Senhor ou se muitas vezes temos cedido à vontade da carne e nos acomodado confortavelmente nos nossos sofás, nas nossas vidas. E nesse momento em que estamos com as guardas baixas, com os escudos largados de lado, em que estamos à mercê, ó Deus, o inimigo pode se aproveitar desse momento de fragilidade. E muitas vezes caímos porque não estamos vigilantes. Muitas vezes tropeçamos porque não estamos alertas. E somos confrontados pelo Senhor. É tempo da igreja se posicionar ao lado do Senhor, para que possamos juntamente com o Senhor enfrentarmos os dias mais difíceis. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos como as virgens imprudentes, insensatas, mas que sejamos uma igreja ligada nos céus. Uma igreja que é capaz de renunciar à força ou às fraquezas da carne, às pressões da carne, ao cansaço físico ou aos desejos e vontades da carne, para estarmos ligados no Espírito do Senhor e naquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor é bom e o Senhor sempre nos prepara. O Senhor preparava os discípulos para aquilo que viria. Eles é que não atentaram e não deram ouvidos ao teu alerta, Senhor. Que possamos estar atentos para ouvir e compreender o que o Senhor está falando para nós como igreja nos dias de hoje, para que não sejamos pegos de surpresa. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus que a tua igreja não seja uma noiva adormecida, mas uma noiva que ansiosamente aguarda pela manifestação do seu noivo, pela presença do seu noivo amado Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa manhã. Quero convidar os irmãos, cada um dos irmãos que tem nos acompanhado. Se você ainda não é inscrito no canal, faça aqui a sua inscrição para que você receba todas as ministrações e você seja abençoado pela palavra do Senhor. Quero também fazer um convite. Hoje à noite nós teremos a escola bíblica, nós teremos o culto da ceia do Senhor. Estaremos todos reunidos na casa do Senhor para este culto. E eu quero convidar você e sua família para estar conosco. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.